E aí, de repente, ela tocou nesse assunto no intervalo. E deu uma discussãozinha ali entre mim e ela sobre isso. Que ela começou a falar, mas... Não sei o que, eu falei assim, olha, eu não concordo. Aí começaram a entrar até no assunto de pessoas que... homossexuais, entraram nesse assunto também. Aí eu falei assim, olha, eu respeito todo mundo, mas eu não concordo. Eu só falei isso pra ela. E ela não gostou. Aí ela entrou no assunto de aborto. Eu falei assim, olha, mas isso eu não concordo. Não tem como nem respeitar isso, eu não concordo. Não tem como, eu não concordo com isso. Aí ela começou a jogar assunto lá. Eu falei assim, mas não quer dizer que se uma menina jovem, como a gente aqui, aconteceu uma violência com ela, tu vai querer que ela segure a criança por isso, por aquilo? O velho argumento. O velho argumento. Eu falei assim, mas tem tantos pais hoje em dia que sofrem pra querer ter uma criança. Tem gente que eu conheço que sofrem, tem pessoas que eu sigo na internet, umas 2 mulheres, eu acho, que elas sofrem muito porque querem a criança e isso também prejudica, né? Quando a pessoa é muito ansiosa pra querer a criança, às vezes não acontece, né? Já foi contestado isso, que quando a pessoa tá com muita ansiedade ou muita coisa naquilo, não dá certo. E ela começou com esse argumento, eu falei, olha, mas tem pais que querem uma criança, tem pais que querem isso, tem pais que lutam por isso e não conseguem. Aí ela falou assim, mas aí tu quer que a criança... Aí eu falei, e se ela não quiser a criança, ela... Tem aquela coisa, né? Nasceu, tu já pode nem querer olhar. Tem pessoa que nasce e a mãe nem quer olhar. Já, não. Leva pra outro lugar, faz isso, faz aquilo. Pode fazer isso. Aí ela entrou nesse assunto, né? Que eu acho meio... Muito ali, complicado esse assunto. Ela falou, então tu preferia que a criança ficasse ali numa casa com outras crianças sendo órfã e que... Né? Que tem crianças que a gente já viu casos de pessoas que nunca foram, né, adotadas. Que continuaram ali, completaram a idade e saíram por conta própria, né? Mas mesmo assim, eu não concordo. E não querendo meter religião no meio, né? Nada disso. Mas até com os princípios que eu carrego, eu não concordo. Porque isso foi muito batido nesse ano sobre princípios. Ou sobre aquilo, que é um assunto bem polêmico, sobre... a igreja tá se metendo muito nesse assunto. Só que aí, a igreja também não vota. Quem vai pros cultos, quem é católico, budista, seja o que for, não vota? Ou a pessoa tá isolada do mundo? Porque todo mundo tem o direito de votar, não é o direito de todos. Então, sendo cristão, católico ou qualquer outra religião, a pessoa vota também. Então, ela tem o direito de falar e expressar. E já entrando no assunto, né, de política aí lá na igreja, muita gente falava até... Eu nem abria a caixinha de pergunta, nada disso, porque era horrível. Se eu abrisse qualquer coisa, tinha uma que eu abri e só era paulada. Aí, no outro dia, eu falei que eu tinha esquecido. Mentira. Eu esperei passar 24 horas e falei que tinha esquecido de responder. Tinha muita gente falando, porque isso, porque aquilo, da igreja tá se metendo. Mas a igreja não tava ali, pelo menos na minha, né? E em muitas igrejas que eu via, ninguém tava falando, olha, eu acredito nisso, tipo o pastor, né? Eu sou amigo de tal fulano, então eu quero que a igreja vote nele. Eu acredito nisso, eu quero que a igreja faça isso. Não. O dever da igreja era só relembrar os princípios que a própria igreja ensina. Nem a igreja, né? O que a própria Bíblia ensina. Porque quem tá na igreja segue o que a Bíblia diz, que é o que eu tento seguir. Então, se na Bíblia fala que alguns princípios da Bíblia ali eu sigo, eu vou seguir aquilo. E se qualquer outra coisa fora distorcer algo ou confrontar algum princípio, eu já descarto. Olha, não dá. Tipo o negócio do aborto, eu não consigo. Eu vou morrer ali, vou me revirar no caixão se for, mas não vou conseguir falar, olha, tudo bem, faça. Não dá. Não vou conseguir. Tu consegue se colocar no lugar se acontecesse isso contigo? Eu já pensei. Ou com uma filha tua? Já pensei. Tu já passou por esse processo de... Não, já aconteceu na minha família um caso de uma moça que aconteceu isso com ela. Mas não resultou numa gravidez, né? Graças a Deus. Mas tu já fez esse exercício? Já pensei que se fosse eu no lugar. Mas eu acho que com a mente que eu tenho, não vai entrar em acordo com o que a pessoa que é a favor, ela não vai entender, né? Assim como eles falam que muitas coisas a gente não pode falar porque não tá passando. Mas o psicólogo nem passa por tudo e ajuda a gente em tudo, né? Aí tá. Aí eu peguei esse assunto do... Eu já pensei se fosse eu, no caso. E eu falei, nossa, se eu fosse mais jovem e acontecesse isso comigo, o que eu faria? Porque tem casos e casos. Tem casos de quando é muito criança, quando é infantil ali, que o médico fala, olha, a criança vai morrer, é isso. E tem que acontecer. Tipo, no meu caso, a minha mãe quase que morreu pra eu nascer. E a minha mãe falou, o médico falou, olha, você não vai aguentar até passar 6 meses, porque a sua gravidez não suporta mais que isso. Caramba. E ela falou assim, mas eu vou continuar até os 6. E foi isso, eu nasci de 6 meses.
E eu até coloquei isso, depois que houve muito isso, eu coloquei lá no Instagram, olha, muita gente tá falando isso, mas eu fiz parte de uma gravidez de risco. A minha mãe optou, ela teve a escolha de falar, não, eu posso morrer, eu vou melhor tirar a criança e faz outra depois. Mas ela falou, não, vou continuar aqui até onde eu aguento, até que o médico falou, olha, só até aqui. E foi só até onde o médico tinha falado, e aí eu fiquei não sei quantos meses, passei Natal e Natal, né? Acho que 6 meses eu fiquei no hospital, ou até completar um ano, não lembro, pra recuperar. E eu pensando como eu seria, né, de novo, pra não fugir. Com certeza, eu teria aqueles conflitos como qualquer outro adolescente, jovem, passa por isso, que nenhuma jovem quer ter filho cedo. A maioria não quer. Eu tenho amiga que quis, teve e tá tudo bem, ela é muito feliz. Mas tem muita gente que não quer. No meu caso, eu não queria. Não quero ter um filho tão cedo assim. Depois do 27, eu pensaria. E se acontecesse comigo, eu ia pensar, né? Com certeza. Claro que abortar não era uma opção. Não seria uma opção pra mim, não importa. Se fosse até o pior dos casos pra mim, não seria uma opção. Porque como muita gente fala, ai, meu corpo, minhas regras, o meu corpo é isso, eu vou ditar o meu corpo, eu não quero ser deformada e tal. Mas e a criança também não tem o direito de pensar? Quando a criança crescer futuramente, ela não vai ter o direito de pensar? E aí muita gente também vê naquela parte, tá, mas a criança cresceu sendo indesejada, sendo isso, e afeta o pensamento da criança e tal. Mas se ela não nascesse, ela ia poder pensar se ela nascesse? Não, acho que não ia, né? Criança... Como essa parte do aborto ser saúde pública? Tipo, pra pessoa tá argumentando isso, ela teve que nascer. Porque pra mim tá aqui falando que eu sou contra ou a favor, eu tive que nascer, né? E tá aqui tendo algum conhecimento pra falar. Então, como é que... Tipo, não vai acabar a população do mundo? Então, como é que vai ser? Tipo, então, vai ser só escondido, então nasceu criança escondida. Até aqueles casos que já são legalizados pela lei. Aí eu não posso fazer nada, vou ser presa pelo Xandão. Não, porque tem os casos de estupro. Tem os casos que já... Anencefalia, se eu não me engano, e também se trazer risco à mãe. A mãe. Aí aquilo, escolher entre a mãe e o filho. Isso. Então esses casos são legais, mas ainda assim tu discordaria. Eu discordo, porque vai contra meus princípios. Então, por mais que a lei possa falar, olha, tudo bem, mas se a pessoa vier buscar conselho comigo, tu vai dizer não. eu vou dizer, olha, a gente pode pensar em outras coisas.